Primeiro, senhor presidente, dizer que nunca foi intenção nossa, nessa matéria, de fazer uma matéria sem discutir. A gente discutiu, como foi bem dito, nós discutimos, inclusive, eu, Vossa Excelência e o deputado Agrobon, sentamos na mesa e discutimos. Tem alguns pontos que a gente não chega em entendimento, que é normal, mas e a gente está pronto para melhorar o relatório no que for possível. Eu entendo que o relatório que foi feito é sim bom para o motorista, é sim, está sendo da forma que nós fizemos, inclusive. Eu não tenho hoje nenhum profissional autônomo no Brasil que tenha todos os benefícios que estão sendo dados ao motorista autônomo de Uber. Nenhum profissional no Brasil está tendo esses benefícios que nós colocamos. O que a gente sente, senhor presidente, senhores deputados, é que, lamentavelmente, essa matéria ela está ideologizada. Ela está uma questão de governo e oposição. E não é a nossa intenção, e nunca foi, nem fazer com que essa matéria seja a cara do governo, nem fazer que essa matéria seja a cara da oposição, e sim fazer que essa matéria seja a cara do parlamento, da discussão e de contribuir para mudar. Existem posições que são muito claras. Ou seja, a gente vê aí pelos próprios cartazes é que não aceitam o PLP 12 que foi encaminhado pelo governo e querem, em contrapartida, um outro projeto que transita aqui, que é do deputado Agrobon, e que tem qualidades o projeto, mas eles querem desse jeito. Então, democracia a gente tem de fazer, não pode ser, eu não aceito esse, mas só quero esse. E a gente tentou fazer e construir exatamente esse entendimento e continuo a dizer, presidente, que a gente fica pronto para esse entendimento. Disse há pouco, inclusive, aos deputados da oposição, que hoje tive a informação de que o governo iria pedir a urgência dessa matéria, né? E que é uma prerrogativa do governo, mas a gente não tem e está pronto a todo momento discutir isso. Tá? E é por isso que eu estou deixando claro, inclusive, para não parecer que a gente aqui está tendo uma conversa e que depois vai se tomar outra posição, que é a posição que o governo, me parece que fui informado, inclusive, por um jornalista que iria fazer esse pedido de urgência para que essa matéria fosse votada. Então, hoje, presidente, a gente tem alguns pontos que eu identifico que são cruciais. O primeiro é que existe uma mobilização muito grande dos motoristas querendo que eles sejam MEI, né? O microempreendedor individual. Nós tivemos, inclusive, na Secretaria da Fazenda, e peço para o deputado Marcel, que tem bom senso, ouvir o que eu estou dizendo. Nós tivemos no Ministério da Fazenda para ver essa possibilidade. Se a gente transformar os motoristas de aplicativo e depois, consequentemente, certamente, quando a gente for regulamentar os entregadores, só os motoristas de aplicativo dá um prejuízo autorial para a Previdência Social de 1,4 trilhões de reais. Tá? Então eu não serei responsável para fazer uma lei populista para depois fazer para todo o Brasil pagar essa conta, porque a Previdência iria pagar essa conta. O que nós tentamos fazer, inclusive, foi baixando a contribuição dos trabalhadores, que inicialmente, pelo projeto do governo, era boa, de 7,5%, nós baixamos para 5% e aumentamos os dos aplicativos, que os aplicativos, as empresas não estão aceitando. Né? Não estão aceitando. O que estava no projeto original, que era 20%, nós aumentamos para 22,5% e baixamos o do trabalhador de 7,5% para 5%. É importante que os senhores deputados saibam que quando a gente fala 5%, não é 5% do valor da corrida, não. É que dentro do valor da corrida foi considerado pelo grupo de trabalho que trabalhou 1 ano sobre isso, envolvendo todos os entes, motoristas, aplicativos enfim, e que a gente não participou, chegou à conclusão de que no valor que cabe a uma corrida, 25% é que é a mão de obra do trabalhador. Então, só incidiria esse valor do INSS em cima desses 25% da corrida. Ou seja,
Entenda-se que isso não chega a 1,5% do valor da corrida. Outra questão é como apurar como fazer com que os motoristas não perdessem e não fossem prejudicados, como eles dizem, com razão, de que muitas vezes tem corrida que é tirada deles, ou seja, a plataforma manda, como hoje não tem regra, a plataforma simplesmente pega 50%, tem casos que nos foram relatados que pega mais de 50%, o que de fato é um abuso, né? Então a gente chegou e definiu, sem intervir, ou seja, na concorrência, na livre concorrência, a gente disse que as plataformas elas poderiam cobrar o percentual que quisesse até um limite de 30%. E eu entendo que à medida em que a gente casa o recebimento do trabalhador, do motorista, com o ganho da plataforma, é natural que eu não tenho dúvida quando eu ouço para me dizer que a plataforma vai querer pagar menos ao motorista, é óbvio que não. Ela vai pagar mais porque ela vai ganhar mais, se vai estar casado o quanto ela recebe para o quanto ela vai usar da taxa dela de intermediação. E, aliás, pelo que a gente ouve, é que inicialmente era assim praticado pelas as empresas. Era um percentual que eles tinham em cima de quanto era a corrida. E eu não consigo entender, senhor presidente, senhores deputados, como isso pode ser ruim para o motorista. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender como isso pode ser ruim ao motorista. Outra questão é que é fundamental, no nosso entender, que exista sim um agasalhamento social sobre isso. É fundamental que o motorista tenha. Hoje tem muitos motoristas que já trabalham nisso há 10 anos. Esses motoristas vão trabalhar mais 10 e vão ficar velhos. Gente, vamos fazer silêncio, por favor, para ouvir o relator. E precisam ter o agasalho social e, portanto, a gente está fazendo com que vá para a Previdência, a Previdência do Brasil, a Previdência Social Brasileira, e nessas condições. Outro ponto que existe, a gente procurou fazer, inclusive trazer muita transparência. Existia uma reclamação constante dos motoristas que eram, inclusive, cortados ou excluídos das plataformas e não sabiam por quê. Muitas vezes porque não aceitavam corridas, porque tinha alguma reclamação e simplesmente era excluído. A gente não vai permitir isso. A gente vai permitir que tenha o diálogo, que precisa se ter a informação e que não seja através de uma máquina, que seja através de uma pessoa que diga o porquê o motorista foi excluído. A gente cria uma inovação que é uma coisa interessante que, lamentavelmente, eu ouvi de representantes dos motoristas que era ruim. A gente cria a portabilidade. Ou seja, imagine um profissional que trabalha com uma ou outra plataforma há 10 anos. Ele vai ter, e ele tinha o direito de levar a sua portabilidade, se assim o quiser, para outra plataforma, se amanhã viesse outra plataforma para entrar no mercado, para fazer disputa e ele levar a nota que ele tinha, o número de corridas que ele tinha e o profissional que ele é. E eu não acho que isso possa ser ruim. Então a gente criou, presidente, senhores deputados, e tentou fazer da forma mais transparente e da forma que está trazendo, eu não tenho dúvida. Se a gente tirar a ideologização da questão, eu não tenho dúvida que seja melhor, que não seja melhor para o trabalhador. Por quê? A plataforma, ela sempre vai, pelos algoritmos, esse danado desse algoritmo, ele sempre vai cobrar o máximo que o cliente pode pagar, que é assim que eles fazem hoje, e o mínimo que o motorista aceita receber. E a gente vai acabar com essa relação. Ele vai continuar cobrando o máximo que ele pode cobrar e o motorista vai receber. Existe, senhores deputados, outra grita dos motoristas era o seguinte: existe a tarifa dinâmica, né? A tarifa dinâmica. Muitas vezes a tarifa dinâmica é quando você tem chuva, tem pouco carro, tem muita gente, muito pedido, a demanda aumenta muito. A plataforma aumenta o valor da corrida.
ela aumenta o valor da corrida, mas não repassava para o motorista. Agora, da forma que nós fizemos, o que ela ganhar, ela vai repassar para o motorista, porque ela já vai definir e o motorista vai saber antes qual a taxa de intermediação e vai caber a ele querer ou não trabalhar para aquela plataforma. A gente teve o cuidado nesse projeto e já foi aperfeiçoamento, porque existe no Brasil hoje 2 plataformas que têm, eu acho que quase 90% do mercado. Mas existe 600 pelo Brasil todo, que são plataformas pequenas. E que no nosso relatório inicial, a gente esqueceu, a gente não colocou, a gente não teve o cuidado com essas plataformas e elas estavam excluídas e poderiam, inclusive, acabar. E a gente fez mudanças exatamente para preservar essas plataformas. Quanto mais a gente aumentar a concorrência, eu não tenho dúvida que é melhor. É melhor para o motorista, é melhor para o consumidor. Agora, uma realidade que existe hoje é que aumentou, e o ganho do motorista diminuiu, é porque aumentou muito a concorrência de motorista. O número hoje de pessoas que trabalham para aplicativos é muito maior do que 10 anos atrás. Hoje muitas pessoas, e quando você tem mais concorrência, é óbvio que o valor diminui. E é isso que precisa. Eu tive, inclusive, viajando em São Paulo e peguei um aplicativo e fui conversando com o motorista quando ele me dizia, deputado, ele nem sabia que eu era deputado. Eu agora só estou trabalhando quinta, sexta, sábado e domingo, porque segunda, terça não adianta. É muita gente. E eu comecei a observar que você chega... Antigamente, você para pedir um carro de aplicativo, você passava 5 minutos, 7 minutos. Agora, com 1 minuto, o carro chega. É porque tem muita concorrência. Muitas pessoas vieram para o mercado. Nos foi proposto também que a gente criasse algum critério, ou seja, para limitar esses motoristas. Eu digo, eu não vou fazer isso. Se algum deputado quiser fazer uma emenda, faça a emenda e vai para o voto. Para daí não dar oportunidade para que todos participem e que todos possam também prestar esse tipo de serviço. Então, presidente, eu acho que basicamente devo certamente esqueci de alguma coisa, mas aí eu abro para que os deputados possam falar, para que a gente possa debater um pouco. Só peço, presidente, é que eu de fato também estou na reforma tributária e a gente está fechando um relatório. Então, a gente faça essa discussão aí um pouco rápida, que eu vou precisar ir para o comitê da reforma. Estou à disposição. E, cada colega for falando, eu vou respondendo, porque depois eu vou ter de sair. Abstraindo toda a questão política e ideológica do deputado, que eu respeito, Marcel, é óbvio, né? Aqui é a casa que a gente pensa diferente e se respeita. Mas eu anotei 2 pontos aqui que Vossa Excelência reclamou do projeto. Primeiro, dizendo que ninguém aceita ISS, e os motoristas todos balançavam a cabeça. A Constituição brasileira, ela obriga que todo trabalhador autônomo, ele tem de ser agasalhado pela Previdência Social. Se Vossa Excelência acha que isso está errado, eu acho que sugiro, inclusive, Vossa Excelência apresente um projeto, uma PEC, para que mude isso. Mas isso é a lei. E aqui eu não posso fazer um projeto que eu não acolha a lei brasileira. Quando Vossa Excelência fala do regime privado, que todos os motoristas... Nós já temos o projeto, tá? Inclusive, então nós já apresentamos a capitalização na época da Previdência. Agora, é importante fazer e aprovar, né? O segundo ponto é quanto ao regime privado, que a maioria dos motoristas tem regime privado. Se quem tem regime privado não vai ter de recolher INSS, não tem necessidade. Não é obrigado a recolher. Inclusive, se ele já trabalha em outro, ele faz o aplicativo como uma segunda renda e ele já recolhe, ele não vai precisar recolher. Entende, deputado? Não, a empresa não vai. Ele já tem o recolhimento, ele já é, como a lei manda, recolher. Não vai. Por que vai recolher sobre um funcionário que ele não tem? Ele já recolhe
de uma forma privada. Não tem. Outro ponto. Quando Vossa Excelência fala... Então tem que corrigir no projeto, acho, presidente, esse ponto. Porque a empresa vai ter que recolher de todos. A nossa assessoria está ouvindo isso, os nossos aqui da Câmara, que é, de fato, pessoal muito qualificado, e está ouvindo. Quando se fala do período de descanso, e todo mundo balança a cabeça, a CLT do Brasil, ela obriga que todo trabalhador brasileiro, ele tem de ter descanso. Não sou eu que estou dizendo isso, não. É que a CLT, ela obriga que todo trabalhador tenha, e nós usamos exatamente o que a CLT diz. Só isso. Porque também, deputado Marcel, Vossa Excelência tem de ver que imagine que você tenha um profissional que ele não tem a obrigatoriedade de ter descanso. Ele esteja cansado e ocasione um acidente. Quem vai se responsabilizar por isso? Será esse discurso que eu ouvi aqui? Não. Você tem uma lei brasileira que diz que todo trabalhador tem de ter descanso. E nós estamos seguindo a lei. Outra coisa que eu esqueci de falar e vou aproveitar para falar. O governo mandou no projeto, inclusive ele chegou a um número de R$ 32 por quilômetro, que era referente a um salário, porque era apenas uma base para o recolhimento. Nós tiramos isso, inclusive. Nós tiramos isso e deixamos claro apenas que tem de ser recolhido em cima de um salário. Exatamente para acabar com esse discurso e esse cartaz de 32,10 que o nobre companheiro está mostrando aí, perguntando se é justo. Isso já saiu do novo projeto. A outra questão que se falava era a questão sindical, que a gente tinha dito, e no nosso projeto, inclusive, no primeiro projeto substitutivo que a gente mandou, a gente dizia que não era obrigado a ser sindicalizado, que não precisava pagar. Mesmo assim, veio uma enxurrada de críticas sobre isso, dizendo que era movimentação de sindicato, porque existe sim, isso é verdade, é o que existe por trás disso. É briga de várias associações, de várias pessoas aqui que são presidentes de associação e candidatos a vereador. E está fazendo política para mostrar motorista de aplicativo. E estão usando a nós nisso aí. E aí a gente tem de ter a coragem de dizer, porque é política de associação com o sindicato não me representa. Mas a Constituição brasileira, ela diz que qualquer convenção coletiva tem de ser feita através de um sindicato. Se quer mudar, faça outro projeto para mudar, mas eu não posso mudar no meu relatório. Isso é o que diz a lei brasileira. E aí, o que é que a gente fez? Inclusive, a gente tirou nesse substitutivo o termo até de sindicato. A gente remeteu isso à lei do Brasil que trata sobre esse assunto. Quem vai representar o trabalhador? E quem vai representar o trabalhador? É a associação amiga minha? Ou não? Eu tenho que dizer que é alguém. E é importante que se diga que no Brasil, hoje, não existe nenhum sindicato que seja legal, que represente o trabalhador, porque inclusive essa classe ainda não existe. Então, quando a gente, e aí se precisa ter a responsabilidade, senhores motoristas, senhores representantes, de ser contra o projeto, a gente não quer o projeto, aí vai ficar como está. Aí fica como está. Porque não pode, democracia não se faz. Eu não quero esse, mas só aceito esse. Democracia não é assim, não. Democracia é debate, é discussão, é a gente avançar para apresentar para os senhores verdadeiramente motoristas que trabalham, que tenham o direito de ter uma regulamentação, que tenham o direito de ter mais transparência, que tenham o direito de poder questionar as empresas a quem vocês prestam conta. E é importante também, não precisa e não pode se demonizar a empresa, não, porque é a empresa que dá o ganha-pão a vocês. E precisa se pensar nisso, né? Precisa se pensar nisso. É porque é um contra o outro e não é. O que a gente precisa e o que a gente quer é regulamentar a atividade, porque eu sempre digo isso. A qualquer momento, senhores,
A qualquer momento, a gente pode ser surpreendido por uma decisão de alguma corte acima da gente para inviabilizar esse serviço. Aí sim, acaba o serviço, acaba a oportunidade do trabalho de vocês e acaba o serviço que a população brasileira já está integrado na nossa vida. Esse serviço que é feito, não é piada não, alguém falou aí de piada não, só precisa algum tribunal desse superior achar e criar o vínculo trabalhista de vocês com a plataforma. Aí simplesmente acaba o serviço de um dia para o outro e esse serviço não será mais, não terá mais no nosso país. Essa é a minha visão. Quem quiser ser contra, continue sendo, continue deixando como está, acha que como está é que é bom, então ótimo, vai fazer e espera-se e vê. A gente está aqui tentando dar o melhor, tentando fazer o melhor, ouvindo a todo mundo, para que a gente possa construir no Brasil. Bom, eu vou, presidente, abrir uma exceção só para responder a questão dos R$10 que ele quer. Você sabe, meu amigo, que o Brasil é um país continental. Eu não sei onde você mora. Mas você sabe, aqui em Brasília, que é um país, é um Distrito Federal que tem uma renda per capita muito alta. Mas você tem no Brasil estados pobres, feito o meu, você tem estados pobres, feito do presidente, que muitas corridas, elas são menos do que isso. Eu não posso botar uma taxa mínima e acabar com o serviço do Uber para esses estados menores. Eu não posso fazer isso. Eu não posso ser irresponsável a fazer isso. Não é atender... Não pode se manifestar, gente. Você chega para dizer... Vocês podem não saber, mas a gente viu tecnicamente, muitas das corridas hoje, mas muitas mesmo, elas são menos de R$10. E elas são menos de R$10 porque as pessoas hoje pegam o metrô, vai até a estação, desce na estação, pega um aplicativo e vai para casa. Eu não posso acabar com o serviço dessas pessoas, não. E também dos motoristas que aceitam fazer esse serviço menor, com um custo menor. Eu não posso fazer isso, eu tenho que fazer uma lei para o Brasil. Eu não vou fazer uma lei para São Paulo, não vou fazer uma lei para Brasília, nem para o Rio de Janeiro. Eu tenho de fazer para o Brasil e ver todas as diferenças que existem no Brasil. E é isso que a gente está fazendo. Não pode haver manifestação. Não pode haver manifestação no plenário.